E vem entender qual que é o novo formato de filmes baseados em animes. E filmes baseados em obras de animes e mangás estão ganhando um novo formato. Nos últimos anos está ganhando algum formato. E no vídeo de hoje eu vou discutir se esse novo formato que está sendo criado e utilizado é algo bom, é algo relevante, é algo que vale a pena, ou se mais uma vez é mais um caça-níquel, mais uma vez é mais uma forma que os animes, mangás, as produtoras de modo geral, as produtoras tentam receber dinheiro em cima dos fãs que normalmente, principalmente no mundo dos animes e dos mangás, são um público muito fiel e consomem tudo que envolve aquela obra que eles são muito fãs. Então eu vou discutir primeiro como é que eram os filmes antigamente, vou falar qual que é esse novo formato que estão utilizando e no fim eu vou falar se é um novo formato que tá rendendo, se vale a pena ou se eu acho que não faz muito sentido ele existir. Bom, primeiro vamos falar como é que eram os filmes antigamente. Antigamente, alguns anos atrás, porque esse novo formato não começou há tanto tempo atrás assim. O que pode se falar é que antes, os filmes baseados em animes, em obras de animes e mangás, eles eram filmes que eram praticamente fillers. Eles eram filmes onde eles não atrapalhavam ou não mexiam em nada na obra principal. Eles simplesmente eram histórias paralelas. Histórias que, inclusive, a maioria, se você colocasse dentro da obra principal, iria criar uma incoerência gigantesca. Mas isso não quer dizer que a maioria dos filmes era ruim. Só quer dizer que a história acabava gerando um desinteresse do público de modo geral, porque ele pensava a mesma coisa que ele pensa quando vai assistir um filler. Por que eu vou assistir esse episódio de 23 minutos se ele não vai mudar em nada a história? Se o que vai acontecer aqui não vai mudar nada a história principal. E tem muitos animes que inclusive não fazem episódios filler, fazem arcos filler, onde coisas deveriam mudar a história principal, mas não muda de maneira nenhuma. Então, os filmes acabaram perdendo ao longo dos anos muito do seu público, porque muita gente não ia consumir um filme que não iria mudar a obra principal. Como eu falei, existem filmes ali no meio que se você colocar dentro da obra principal, ou se tentasse conectar a obra principal, ele mudaria tudo a obra, não faria sentido nenhum acontecimentos futuros. Então, por isso que são considerados fillers em versão filme. Mas como eu falei, não quer dizer que existem filmes ruins, todos são ruins. A maioria, bem verdade, é feita de qualquer jeito. É feito através do fanservice, é feito através de coisas que realmente não são tão boas, não funcionam tão bem, mas usam o fanservice para tentar comprar o fã mais fiel. Mas como eu falei, se você pegar as obras principais, todas têm filmes interessantes. Por exemplo, o primeiro filme do Bleach é um filme que eu acho bem interessante, bem feito. O filme Boku no Hero Two Heroes é um filme que eu também gosto. Cavaleiros do Zodíaco, Prólogo do Céu é um filme que eu gosto. Naruto Road to Ninja é um filme que dá pra assistir. O primeiro filme do Dragon Ball do Broly e alguns outros filmes do Dragon Ball, inclusive, funcionam bem. Então, em relação a filmes baseados em animes, isso acaba funcionando muito bem. Acaba tendo os seus pontos positivos. Você não precisa assistir, alguns você pode deixar passar, mas era assim que eram feitos os filmes antes. Aí depois disso começou uma nova fase de filmes baseados em animes, que seriam, e se a gente contasse a obra inteira através dos filmes? Porque em vez de a gente fazer um remake, fazer um anime novo sobre uma obra clássica, se a gente recontasse essa história numa versão com filme, com mais orçamento e mais de um filme, para poder ir contando essa história. E foi uma moda que também fez um certo sucesso. Hellsing teve isso, que teve um anime que muita gente gosta, mas muita gente fala que prefere o mangá, eu prefiro o mangá. E o filme, os filmes que saíram são mais focados em contar meio que o mangá. Você também tem, por exemplo, o Sailor Moon Crystal também segue um pouco essa ideia, a ideia de ser contada através dos filmes. O Evangelion, acho que é o caso mais famoso, em questão que saiu vários filmes que vão contando a obra, e não precisa fazer um remake do anime original. E tem outros animes que também seguiram esse padrão. Então, a partir daí, perceberam que dá bastante dinheiro e todos esses filmes, principalmente o Evangelion, deu muito dinheiro através do público que iria consumir aquele produto. Então eles perceberam que, e se a gente fizesse filmes baseados realmente na obra principal, no arco principal? E aí que a gente entra na nova era de filmes baseados em animes, que seria, em vez deles contarem a obra inteira, em vez deles contarem um filler, ou contar uma obra inteira, e se eles pegassem um arco e contassem
esse arco em versão filme. E isso começou, pelo menos pelo que eu me lembro, em Dragon Ball Batalha dos Deuses. Quando Dragon Ball Batalha dos Deuses lançou o seu filme, era um filme que era para ser uma continuação de Dragon Ball. Só que o filme fez tanto sucesso e deu tanto dinheiro, uma bilheteria muito maior do que eles esperavam, que quando eles lançaram o anime Dragon Ball Super, eles resolveram fazer que iriam colocar esse filme como canon dentro do arco. Só que em vez de eles simplesmente falarem, existe o filme, eles pegaram e eles recontaram aquela história inteira do filme no anime. Ou seja, meio que fazendo que o filme não fazia sentido existir. Um filme com um belo orçamento, um orçamento grande, e mesmo assim eles resolveram recontar a história no anime, meio que fazendo que o filme não precisava existir. E depois eles repetiram isso com o filme Dragon Ball Batalha do Freeza, onde eles também mais uma vez repetiram isso. Mas eles perceberam que era uma obra que dava certo, que era um formato que dava certo. Por quê? O filme ia pro cinema, dava muito dinheiro, aí eles lançavam o anime, recontavam a saga dentro do anime, e a partir daí eles ganhavam dinheiro duas vezes. Ou seja, mais uma vez, eles usando o público para poder realmente ganhar dinheiro em cima daquilo. Aí depois aconteceu a mesma coisa com o Boruto. Boruto fez a mesma coisa, que foi, eles lançaram o arco, onde esse arco, lançaram o Naruto, acabou o Naruto, e aí em vez de já começar o Naruto Next Generation, eles resolveram lançar um filme antes, para apresentar o Boruto. E esse filme do Boruto, ele realmente contava o arco praticamente do exame Chunin do Boruto. Quando lançou o anime, eles não começaram o anime já nesse arco, eles começaram antes disso, bem antes, da primeira aparição dele. E o arco vai rolando até que o momento chega no arco do filme. E aí eles mais uma vez recontaram a história do filme dentro do anime. E aí depois aconteceu com a maior bilheteria de um anime no Japão, que foi envolvendo Demon Slayer. Quando o Demon Slayer lançou seu filme Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Mugen Train. Anime esse que ia contar sobre a ideia do trem, o arco do trem. E é um filme também muito interessante. E o filme fez um extremo sucesso. Tanto que ele é a maior bilheteria de animação no Japão em relação ao cinema. Se eu não me engano, ele é no Japão, não no mundo, no Japão, eu acho que ele até passou o Titanic em relação à bilheteria. E aí o que aconteceu? Quando foi começar o arco, antes de começar o arco do entretenimento, tinha que entrar aquele arco. E mais uma vez, em vez deles falarem que o filme existe, a maior bilheteria da história do Japão, não. Eles recontaram mais uma vez esse anime, esse filme, antes de começar o arco. Então, ou seja, esses filmes, eles mais uma vez passam a impressão de que de modo geral, os produtores, os estúdios querendo ganhar dinheiro em cima dos fãs, fazendo com que lance um filme onde tem um arco e depois reconte aquele arco. E aí entra vários detalhes para isso. Primeiro, porque não era necessário recontar. O filme acabou de lançar, o arco acabou de lançar. Dessa forma, você não precisava recontar essa obra logo depois. E tem outro fator. Se você reparar o filme e você for lá e reparar o anime, você vai ver que a qualidade é inferior, porque o filme é muito mais caro e muito mais tempo para ser produzido. Dessa forma, o dinheiro vai fazer com que a animação fique melhor. Então nem no ponto de vamos contar mais detalhes, vai ser algo mais detalhado, a história vai ser mais fluida, por exemplo, porque vai ter mais episódios, nem isso funciona, fazendo com que isso vire um caça-níquel. E essa é a nova forma de se contar animes através dos filmes, que seria pegar esses arcos, contar no filme e depois recontar no anime. E aí fica aquela dúvida, pra que isso existe? Pra mim, eu acho que isso é o seguinte, eu prefiro ver os filmes, tanto que no caso do Demon Slayer, eu assisti o filme e depois eu não assisti o arco no anime. Eu achei que o filme traduziu muito bem o arco, conduziu muito bem, teve cenas de luta fantásticas e fez com que eu me sentisse conectado com a história, com os personagens. Quando eu vi os primeiros episódios, eu vi que a animação estava um pouco abaixo, falei, não vou perder meu tempo com isso, e não vi. Mas eu acho que, na minha opinião, é um formato que não deveria existir, porque é um formato que simplesmente não faz sentido existir. Se eles realmente falam assim, ó, tem um filme, e quando for contar o anime, a gente vai colocar mais episódios, mais detalhes, a história vai ser muito melhor contada, mesmo que a animação seja um pouco pior, tudo bem, são dois formatos que vale a pena. É como se você visse o anime, e depois você lesse um mangá, e o mangá fosse mais detalhado. Realmente é interessante, mas nesse caso é realmente só mais um formato de caça-níquel. Então esse é o novo formato. Eu sinceramente não acho que é um formato interessante, porque eu acho que os filmes eram interessantes, assim como os fillers. Fillers eu não acho completamente jogados fora. Filler, eu acho que tem situações que são super interessantes. Algumas coisas que a gente nunca imaginou que ia ver, não vai ver na obra, mas o filler deixa com que aquilo aconteça. E aqui, então pelo menos tem um interesse, tem um certo charme ali. No caso, eu acho que além de fazer com que não vale a pena, ainda tem um fator que não ainda tem um fator muito pior, que
você mata os filmes, porque quando as pessoas vão assistir o anime, elas nunca mais vão atrás dos filmes, porque aquele filme, mais uma vez, serviu só pra ganhar seu dinheiro, colocou na obra, e quando o cara vai assistir o anime, ele não vai atrás do filme em si, porque já existe na obra principal. É a mesma coisa que faziam um tempo atrás com o OVA, onde eles pegavam os OVAs e traduziam arcos inteiros em filmes de 40, 50 minutos. Haikyuu é uma prova disso. Haikyuu é um anime bem interessante, eu adoro Haikyuu, e aí fizeram OVAs onde contavam os arcos de uma forma toda apressada e toda picotada pra TV. Então, mostrando que não era uma coisa que não fazia sentido existir. Eu acho que esses filmes entram um pouco nessa ideia. Se existisse o filme e no anime não contasse essa obra, seria uma coisa fantástica. Seria uma forma diferente de se contar um anime, um novo passo pra ter um novo formato de animes. Mas como eles fazem, pra mim, é só um desperdício de história e, mais uma vez, tentar enganar o público que é fã daquela obra. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha desse novo formato de filmes baseados em animes? Você acha legal ou você acha que não precisava existir? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.